Nesse início de trabalho, eu sempre tenho uma fala de agradecimento, e esse agradecimento é para as equipes. O agradecimento é para aqueles que a gente sabe que trabalham. Se a pessoa trabalhou, se a pessoa movimentou, é a mesma coisa de uma festa. A gente vai numa festa de um conhecido, de um filho, de outra pessoa, e então ele fala que atribui a festa a todos. Mas a gente vê que aquela festa que ele está atribuindo a todos, aquele que chegou, que não faz parte daquele movimento, daquele trabalho, daquela família, ele sabe assim que ele ouviu. Mas aqueles que trabalham com ele, aqueles que trabalham na moradia, aqueles que são da moradia, eles recebem realmente aquela festa, uma parte daquela festa, porque sabe que todos os dias ele participa com aquele que está aniversariando, por exemplo. Então o nosso trabalho é assim. Então o agradecimento se estende a todos que participam no dia a dia. Nosso programa é o Caminho do Paraíso e o nosso tema é Chamas Purificadoras. É muito importante assim, porque anteriormente a gente ouvia mais as pessoas com mais idade falarem do juízo final, que teria um tempo para todos nós. A chama purificadora é aquela condição muito importante que Jesus disse assim, que viria um outro que não ele. Quando a gente aprofunda nos estudos, a gente vai confirmando assim que tem essa fala de Jesus. Quando aprofunda mais ainda, lá Isaías já traz também a vinda do Senhor dos Exércitos. Mas nós sabemos assim que nós sempre ouvimos falar do grande cometa. A chama purificadora é da estrela radiante, é do grande cometa, que é da mesma categoria da estrela de Belém. Nós sabemos assim que sempre quando vem um auxílio para os seres humanos, vem da maneira que os seres humanos precisam. Nós sabemos assim que o despertar encontra-se com o sofrimento ou na alegria. Como nós estamos descuidados há milhares e milhares de anos, nós não fazemos um trabalho de trabalhar conosco, de percebermos como nós somos, e muitas vezes nem o alimento que nós ingerimos, e que muitos falam assim que não fez bem aquele alimento, ele não diferencia o que foi alimentado que não fez bem. Então nós estamos caminhando assim pela vida sem percebermos. A chama purificadora, ela vem dessa maneira. Primeiro, ela purifica. E a purificação a gente sabe assim que é na poda. Se a pessoa está descuidada, é na poda. Vem desta maneira. Depois que houve a poda, aqueles que sobreviverem vão então receber as irradiações do amor, que é as irradiações da rosa. É muito importante assim, que é ligado a Jesus. Isso a pessoa precisa de lembrar assim, que para recebermos do amor, porque o Criador é amor, a gente pode observar em tudo, é a perfeição e o amor. Então o reflexo que a gente entende um pouco desse amor é com a flor, da beleza da flor. E quem tem uma moradia e na parte externa da moradia tem ali, cultiva flores, ele vê a durabilidade que existe em uma flor, no sol, na chuva, a textura das pétalas, a beleza e a perfeição do Criador, cada espírito humano teria que estar percebendo. A pessoa acha assim que ela tem tempo para perceber. Esse tem tempo já vem assim dos primórdios. E também a gente ouve hoje assim falar que é uma criança, deixa, ela tem tempo pela frente. Nós sabemos que quando a pessoa quer fazer uma conserva com pepino, por exemplo, que é muito comum anteriormente as donas de casa faziam, ou com um chuchu, e ela queria colocar aquele pepino ou aquele chuchu dentro de um vidro. Ela tinha o trabalho de arrumar o vidro e fazer com que o pepino ou o chuchu crescesse dentro daquele vidro, para depois ela fazer o preparado. E as pessoas ficavam admiradas de ver aquele chuchu tão grande dentro daquele vidro e o procedimento que foi feito. Foi feito um carinho, foi feita uma dedicação.
Quando o jovem fala que ele tem tempo pela frente, ou o adulto repete isso para o jovem, ou ele repete para ele mesmo que depois ele vai pensar. Depois a gente sabe assim, que quando o jovem, no seu período de formação, aquela jovem faz determinada atividade física, ela tem uma mobilidade com o corpo, ela tem uma facilidade de assimilar aquelas informações, de desenvolver o trabalho com o centro motor, aquela rapidez. O que acontece? Quando vai ficando envelhecido, vai ficando enrijecido. E o mais sério não é só o enrijecimento dos membros, dos dedos, é da cabeça. O cérebro vai ficando enrijecido. Então a pessoa antes ela tinha determinada facilidade de ter determinada capacidade de lembrar de muitas coisas ou de assimilar muitas informações. Ela agora, na velhice, dificulta. Então, o trabalho para a luz é a vida toda. A pessoa só pensa no pão material. Todos nós só trabalhamos assim, com o pão material e com aquilo que é agradável aos olhos e aquilo que nós falamos, que nós fomos a um passeio, que nós encontramos com determinada pessoa, mas nós não vimos o anseio que existia dentro daquela pessoa, o rosto daquela pessoa, o que estava amargurando aquela pessoa. Nós só falamos, comentamos e nós nos enaltecemos por falar daquilo. Mas aquilo não tem uma grandeza. Como eu me encontrava, como eu estava pensando, como eu estou caminhando, como eu estou vivendo. Chamas purificadoras. Então nós sabemos assim que são poucas as pessoas que lembram da festa de Natal, que lembra também de agradecer ao Criador pela vinda do Filho Jesus, pela missão que ele veio, de abrir de volta o caminho para a pátria dos espíritos, com o comportamento errado que os espíritos humanos estavam tendo e continuam tendo, nós mesmos fechamos o nosso retorno para a pátria do espírito. A missão dele não foi sofrer nem morrer. Nós sabemos assim que a missão dele veio para abrir de volta o caminho para o paraíso. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque a pessoa só pode ir por um caminho se esse caminho foi aplainado. Se esse caminho ficou obstruído, então não tem como transitar por aquele caminho. Precisa de ter uma condição superior. Nós não ouvíamos mais as advertências, as orientações dos velhos profetas. Fica bem fácil assim da gente ir observando na nossa moradia. Quem conhece os 10 mandamentos? Quem que conhece a importância do primeiro mandamento? Se a pessoa na velhice, ela agora tem todo o tempo disponível, e o primeiro mandamento é aquela condição que dá à pessoa a vida toda aquela coragem, aquela força. Depois tem um ensino de Jesus muito importante, que ele fala assim, que a nossa fala não deve de passar nem do sim, nem do não. Então o segundo mandamento é uma degradação do nome de Deus. E nós vamos repetindo assim, não vamos fazendo uma verificação. Só que nós sabemos que aquilo que nós falamos, que aquilo que nós pensamos, nós colhemos. Se uma criança cometeu uma transgressão, naquela moradia, naquele ambiente de ensino, ela recebe a punição. Se aquele adulto não dá aquela repreenda para aquela criança, naquele ambiente de ensino, em alguns casos, o ambiente de ensino fala que não quer mais aquele jovem, aquela jovem naquele ambiente, devido à transgressão que ele cometeu. É físico, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Como é que nós fazemos para trabalhar dentro de nós com as doenças que vêm apresentando? Aumenta o número de doenças e aumenta os nomes. Mas nós tínhamos que trabalharmos assim numa condição de compreender que veio a doença porque a pessoa não está caminhando nos caminhos que o Filho de Deus trouxe as informações, que os velhos profetas trouxeram as informações. E é bem importante cada um de nós observarmos assim, que sempre vieram os mensageiros. Toda época nós temos informações e instruções dos mensageiros, daqueles que vêm trazendo as orientações para os espíritos humanos
caminharem naquele caminho, no caminho que possibilita aquela condição que dá a paz. Porque faltou a paz dentro da pessoa, entra a doença. Porque a pessoa fica insegura, com a insegurança, com o medo, ela interfere dentro dela. Porque nós temos os órgãos e as vísceras que têm que ter uma harmonia para que tenha o funcionamento. Fica bem fácil assim da gente observar no tempo de criança, fazíamos ali as atividades e quando voltávamos para a moradia, então o pai e a mãe punham a mão no peito e falavam assim, senta um pouco para descansar. Então a gente sentava e ia observando assim que o coração ia entrando na harmonia outra vez. Mas quando a pessoa passa por um susto ou um medo, o coração tem o mesmo procedimento. Ele muda o ritmo. Como nós nos encontramos distante da luz, então dentro de nós vai tendo alteração. Então vai tendo desarmonia. E a pessoa vai percebendo a desarmonia, então ela vai procurando lugares para que aquela harmonia volta. Mas os lugares que ela procura são externos. É dentro da pessoa que ela tem que perceber como ela anda caminhando com os seus pensamentos, com o seu propósito. E a gente vai observando assim de uma maneira geral que todos nós só temos um propósito de ganhar bastante recurso financeiro e depois tem um ditado popular que fala assim, aí gasta para arrumar o corpo físico. Tudo aquilo que foi ganho, agora gasta para poder arrumar o corpo físico. Mas o que precisaríamos de arrumar, o nosso norteamento, é estudar o livro Na Luz da Verdade e observando como nós somos, qual é a importância que nós temos. Nós julgamos assim que somos importantes, porque trabalhamos naquele lugar, porque temos essas vestes, temos esse meio de transporte para irmos e para voltarmos. Julgamos que isso seja importante. A importância é como a pessoa é com ela, como ela consegue conviver com ela. Chamas purificadoras. Tem as pessoas que no Natal se reúnem somente para comemorar o dia do Natal. Mas o que ocasionou o dia do Natal, nenhuma pessoa lembra. E também nenhuma pessoa lembra assim que precisaria de dar para os seus descendentes o norte. Não é somente o financeiro. O norte dentro, como a pessoa se encontra dentro dela. Essa é a importância da chama purificadora. Então aqueles que ainda lembram da importância do Filho de Deus, esses poderão ainda serem auxiliados. E aqueles que julgam assim, que se encontram com uma sapiência, porque estudou um pouco os velhos profetas, esses não tem como auxiliá-los. Porque tudo terá que se tornar novo. Tem um ensino que fala assim, que tudo terá que se tornar novo. Somente aquele que mudou dentro dele, que renovou. Essa renovação não é mais ou menos. Nós sabemos assim que Paulo teve uma transformação dentro dele. Com essa transformação, ele voltou ao trabalho que ele tinha quando ele era jovem. Foi trabalhar com o tear. Voltou para a casa do pai dele. Então ele era um homem que tinha um conhecimento. Quando apresentou a situação que ele perdeu a visão, ele voltou para a casa do pai dele. E ele foi refletir. Quando um adulto volta novamente para a casa do pai, ele deveria encontrar-se numa condição de reflexão, porque não entrou na fase do amadurecido, de caminhar com as suas próprias pernas. Paulo voltou para esta condição. Nesse interim, ele também teve a compreensão da sua existência, então ele também foi auxiliado e foi fazer o trabalho que ele fez. Chamas purificadoras. Tem que observar assim, onde ela se encontra. As irradiações da estrela radiante são verdadeiras. E nós sabemos assim que se tem as profecias, se fala assim que a força dela transforma, levanta as águas para grandes alturas. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então a pessoa tem que lembrar assim, se tudo terá que se tornar novo, como é que ela faz para que ela então não entre naquela condição
de ter que passar por uma situação para ser acordada. É a dor ou na alegria. Esse trabalho é sempre individual. É cada um fazendo o trabalho com ele mesmo. Temos que lembrar assim que não é para amanhã. Já teria que ter sido no nosso nascimento. Nós teríamos que ter tido um trabalho assim com os nossos filhos, já de caminhando com eles no caminho da luz. Fica bem fácil assim, que normalmente o adulto não tem costume bom, então eles querem que os filhos sejam melhores. Como o filho vai ser melhor se os pais não têm costume bom? Não tem esta condição. Então nós tínhamos que fazer um trabalho conosco mesmo, de ir observando assim com seriedade onde nós nos encontramos. Qual é o procedimento que eu preciso de continuar tendo para a minha pessoa? Porque quando uma pessoa melhora, ela melhora no seu ambiente de trabalho, ela melhora com ela mesma, ela melhora com os seus descendentes, com os seus ascendentes. A melhora auxilia. Então, aqueles que têm vontade de melhorar, ele tem que saber assim que tem que melhorar mesmo. Não é mais ou menos. Se a pessoa não melhora, vem depois o sofrimento. Vindo o sofrimento, ela vai ficar isolada, ela vai ficar num canto. As outras pessoas se dizem assim que não tem tempo agora para dar atenção àquele que se encontra agora isolado. Isso a gente vê, mas o trabalho está sempre sendo para aquele que está ouvindo, para aquele que está falando. O meu trabalho é sempre comigo. Como eu me encontro, qual o procedimento que eu preciso de continuar tendo. Então a pessoa tem que lembrar que ela é que é responsável por ela. Porque nós sabemos assim que todos nós sabemos o começo do certo e o começo do errado. Isso é físico, porque quando a criança é pequena, na escolinha ali que ele vai, e se ele vestir uma roupa que ele gosta bastante daquela roupa para dormir, aquela roupa foi para dormir. Ele não quer que tire aquela roupa, ele quer ir para o ambiente que ele vai para o seu ensino com aquela roupa. E o adulto, do jeito que ele fala, o adulto permite que ele vá, porque não tem importância dele ter dormido com aquela roupa e ter ido para a escolinha com aquela roupa devido ao fato dos desenhos que aquela roupa tem, ele se sente muito feliz com aquela roupa e ele também tem pouco tempo que ganhou aquelas vestes. Como aquela criança sabe o que ele quer, de uma maneira que o adulto permite, que dá a ele aquela concessão. Como ele sabe que ele quer comprar determinada coisa que tem naquele estabelecimento, porque ele já foi lá, ele já comprou uma vez, ele quer novamente aquilo, e o adulto vai com ele. E depois nós sabemos assim que tem os gostos, os alimentos, as cores, que nós vamos definindo. Agora, para a nossa vida, para o nosso espírito, nós não fazemos nada. Nós vamos deixando. Nós sempre ouvimos falar assim que o nosso destino está na mão de Deus. Mas quando eu quero, eu vou. Agora, na minha responsabilidade, naquilo que eu sou responsável, que é por mim, para o meu espírito, aí então eu ponho na mão de Deus. Então essas incoerências assim que nós vamos caminhando, que nós vamos repetindo, que nós não vamos vendo, para que eu sirvo na vida? Para que eu sirvo? E a gente vai observando assim, que normalmente, se é o pai, ele sempre está naquela condição de servir para dar um recurso financeiro melhor. E muitas vezes nem querem que os filhos trabalhem. Aquela mãe, do jeito que ela fez na vida, para ela ver os filhos, ela tem que queimar a barriga no fogão. E depois fica uma porção de serviço para ela. Outra coisa, o que nós estamos fazendo? Chamas purificadoras. É bem importante assim, porque nós sabemos que tem o reino do milênio. A estrela radiante vem naquela condição de harmonizar. Mas nós sabemos assim que quando tem um jardineiro no nosso jardim, e ele foi contratado para fazer aquele jardim mais bonito, e ele vai tirando as coisas ali daquele jardim, aqueles matos, e ele vai tirando, ele vai podando, ele vai fazendo. Aquilo que a gente achava que era bonito, ele vai tirando. Depois, quando ele termina o trabalho, muitas vezes no próprio dia, a gente vê que ficou melhor.
E a gente vê que fica melhor ainda 2 ou 3 dias depois, porque já houve uma solidificação daquelas plantas que foram removidas e já está mais bonito, o solo já está mais assentado. Então nós vemos assim que ficou mais bonito. A estrela radiante, a chama purificadora é assim. Primeiro ela tira aquilo que não serve. E para tirar aquilo que não serve, no caso nosso, dos espíritos humanos, é no sofrimento. E aqueles que não têm a capacidade de sobreviver às irradiações, vai ter o sofrimento mesmo assim, antes de perecer. E aqueles que andam descuidados, mas que ainda conhecem um pouco da missão do Filho de Deus, do amor, esses ainda poderão sobreviver. E tem um ensino muito importante que fala assim, que muitos serão chamados, poucos escolhidos. Essa separação uma pessoa tem que lembrar assim. Para ela fazer parte daqueles escolhidos, ela tem que lembrar que o mais importante na vida é ela salvar o seu espírito. Porque nós sabemos assim que a pessoa pode achar que o trabalho dela é muito importante. Mas o pai dela não tinha aquele trabalho, o pai daquela pessoa. O pai daquela pessoa tinha um trabalho modesto e sobreviveu muito bem e possibilitou que os filhos sobrevivessem, possibilitou que os filhos viessem a ter muito mais do que ele teve. Então essa referência que nós fazemos de julgar assim que somos importantes e que temos importância, tudo coisa do cérebro. Então através do cérebro, através dos nossos pensamentos, nós vamos criando uma casca, uma barreira, que é bem interessante que muitas pessoas, quando ouvem alguma coisa, ele já fala, já sei. E quando ouve outra coisa, ele fala que é tudo igual. Quer dizer assim, que nós fazemos um trabalho assim de criar uma casca. E como nós não temos mais a simplicidade, a bondade, a humildade dentro de nós, para quebrar de dentro essa casca, tem que vir as irradiações da estrela radiante, tem que vir as chamas purificadoras, para quebrar a casca daqueles que ainda têm possibilidade. Mas nós sabemos assim, que quando uma pessoa machuca, naquele esfolado forma uma casca. Na fase de criança, que fica mais fácil assim, porque o adulto ele é mais cuidadoso de uma maneira geral, então na fase daquele jovem, ele vai tirando a casca e tem um lugar que não pode tirar a casca. E ele insiste, naquele lugar sangra, e demora mais tempo ainda para sarar. Então essa casca que nós fazemos com os nossos conceitos, com as nossas pretensões, é igual. Somente na bondade é que ela pode se soltar. Quando tem um conhecimento de ervas, quando tem um conhecimento, então a pessoa tem um saber, auxilia a soltar aquela casca. Então a pessoa precisou do auxílio da erva, do auxílio do sal, para que aquela casca soltasse mais facilmente e secasse. No tempo daquela criança, aquela casca foi forçada para sair e depois gastou mais tempo ainda. Essa casca que nós criamos com os nossos conceitos errados, com as nossas pretensões, nós julgarmos que somos importantes, é igual. Naqueles que têm a oportunidade, vem o auxílio de fora, que é a chama purificadora. Vem o sofrimento, porque é muito comum assim, quando a gente machucava no joelho, e devido ao fato do movimento do joelho, então demorava mais tempo. E quando tirava aquela casca, demorava mais tempo ainda e ficava mais dolorido. Tem casos assim que foi um machucado mais profundo, e a pessoa fica anos sentindo dentro do joelho. Isso é físico, isso é verdadeiro. À medida que nós temos, através dos milênios, construindo essa casca, aqueles que têm a oportunidade, essa casca será quebrada. Mas ela será rompida, mas também vai vir o sofrimento. E se aquele não se encontrar fortalecido fisicamente, também ele vai perecer. Porque a dor é assim. Tem pessoas que já passaram por muitas dores e falam assim, pensei que fosse morrer. A dor era tanta, e a gente sabe assim que tem pessoas que passam por um sofrimento e a dor é tanta que a pessoa perde o sentido. E tem muitos outros casos assim, que a pessoa passa por um sofrimento e por uma batida,
e ela tem vontade de dormir, aqueles que se encontram nas suas proximidades não deixam ela dormir. Pode acontecer dela ter o desenlace, porque aquele sofrimento é tanto naquele corpo que ele dorme, ele desprende do corpo e ele não volta mais. Então as pessoas muitas vezes não deixam ele dormir. Então a chama purificadora é assim. Cabe a cada um de nós fazer o movimento de lembrar assim dos ensinos de Jesus, de lembrar da missão dele, da importância que ele teve de uma maneira correta. E nós temos que lembrarmos que sempre recebemos as informações assim, que Deus perdoa tudo. Quer dizer que nós podemos andar por qualquer caminho, comportar de qualquer maneira, que nós vamos receber ainda o perdão. Não tem essa comparação, porque a gente sabe assim que aquela criança pisou no pé do adulto, ou por descuido, ou porque pisou, o adulto chama a atenção, o adulto posiciona, e o adulto fica com o dedo do pé machucado, doendo. Essa referência de que perdoa tudo, perdoa se nós tivermos a capacidade de entrarmos no merecimento. Não é assim, perdoa, porque o único caso da história que nós conhecemos é daquele ladrão na cruz, que compreendeu que ele merecia se encontrar naquela condição, mas o Filho de Deus não merecia. Ele não via que o Filho de Deus tinha tido transgressão, mas ele tinha tido, mas ele merecia. E ele pediu a clemência, e Jesus atendeu a clemência dele. Mas para nós não entrarmos nessa condição de acharmos que seremos beneficiados na última hora, não podemos achar. Então o que acontece? Nós temos que trabalhar todo instante conosco. Nós temos que tirar essa casca com mais facilidade. A gente vê assim também, essa casca forma, do jeito que a casca forma no corpo físico da pessoa, quando um cachorro está abandonado e ele está com muito problema de saúde, aquele cachorro não dá banho. Então, às vezes, gasta 2 meses para desprender todo aquele cascão que formou naquele cachorro. Alimentando direito, dando banho direito, para o cachorro voltar outra vez ter pelo, porque até o momento ele só tinha aquelas cascas. Nós somos iguais com os conceitos que o Criador nos possibilitou. Então a salvação é estudar o livro na luz da verdade e de lembrar assim que nós só temos importância se nós nos encontrarmos sadios e sábios. Se a pessoa tem um saber, ela tem que ter o norte. A diferença de uma pessoa para outra é esta, ter o norte, compreender direito os ensinos, de verificando assim como ele se encontra com os 10 mandamentos, como ele tem a pretensão na vida, para que ele trabalha na vida? Isso é físico. Para que nós trabalhamos? Nós temos que lembrarmos da importância de salvar o nosso espírito. Chamas purificadoras. É bem importante lembrar assim que na época do Natal, a pessoa tem que lembrar da importância do Natal, do nascimento do Filho de Deus, da missão que ele veio. Não é somente comemorar a festa na parte física, lembrando que nós precisamos também de dar para os nossos descendentes um norte. São poucas as pessoas que lembram também de agradecer ao Criador pela vinda do Filho Jesus, pela missão que ele veio, de abrir de volta o caminho para a pátria dos espíritos, com o comportamento errado que os espíritos humanos estavam tendo e continuam tendo. Nós mesmos fechamos o nosso retorno para a pátria do Espírito. A missão dele não foi sofrer nem morrer. Ele veio para abrir de volta o caminho para o paraíso. Estuda o livro Na Luz da Verdade